Boas-vindas a esta nossa análise de hoje. Sabe, para quem está dando os primeiros passos no direito, mergulhar nas ideias de Jean-Jacques Rousseau não é só bater ponto acadêmico, não. É, na verdade, tentar entender a grande narrativa da liberdade humana e, claro, das suas contradições mais profundas. Hoje, nós vamos destrinchar as contribuições monumentais de Rousseau para a filosofia do direito e investigar como as leis que cercam a nossa vida foram desenhadas a partir de debates sobre a nossa própria natureza. Vamos lá? E para garantir que a gente não perca o prumo, todo o nosso papo de hoje está muito bem ancorado. Nós estamos usando como base o excelente curso de Filosofia do Direito do Eduardo Bittar e do Guilherme Assis de Almeida. É uma obra fantástica que dá aquele contexto acadêmico super rigoroso e absolutamente essencial para a gente desatar os nós da jurisprudência moderna e do pensamento de Rousseau. O nosso roteiro de hoje é bem direto. Vamos passar pelo contexto e a ruptura que Rousseau causou, depois a gente vê o estado de natureza contra o estado civil, a origem das desigualdades, o que é essa tal de vontade geral e as leis. Por fim, vamos fechar com os paradoxos do contrato social e o legado crítico desse pensador. O homem nasceu livre e por toda parte encontra-se em cadeias. Forte, né? Pois é, essa frase famosíssima do livro O Contrato Social é o nosso ponto de partida. Esse paradoxo é simplesmente o problema central de toda a filosofia de Rousseau. Ele joga no nosso colo aquele dilema clássico de quem estuda o direito. Como é que os sistemas jurídicos, que teoricamente prometem proteger a gente, acabam sendo as próprias correntes que nos limitam? Bom, vamos à parte 1, o contexto e a ruptura. Para a gente entender a cabeça do Rousseau, que nasceu lá em 1712, a gente precisa olhar para o cenário europeu do século XVIII. O pensamento dele era uma mistura super curiosa de romantismo com racionalismo, o que representou uma ruptura gigante, quase violenta, com as estruturas medievais. Ele propôs um resgate do ser humano, deixando de lado aquelas velhas justificativas religiosas ou nobres para explicar o poder. E olha, ideias como as do discurso sobre a desigualdade ou de o contrato social foram a faísca, o precursor intelectual direto para mudanças sociais explosivas. Tanto é que, algumas décadas depois, a gente tem a Revolução Francesa em 1789. Avançando para a parte 2, Estado de Natureza versus Estado Civil. Essa dicotomia aqui é o arroz com feijão para qualquer estudante de direito entender o pensamento jurídico moderno. Pensa no seguinte cenário. De um lado, a gente tem o estado de natureza. Para Rousseau, ele é maravilhoso, intrinsecamente bom. É o lar do famoso bom selvagem, vivendo solto numa vida idílica, pacífica e cheia de liberdade. Do outro lado, o estado civil. E ao contrário do que a gente costuma pensar, a fundação da sociedade para ele não foi um triunfo, foi uma tragédia. O estado civil é artificial, corrupto, degenerativo. Foi o exato momento em que a humanidade simplesmente assinou embaixo da própria escravidão. Quer ver como isso fica ainda mais claro? Pensa no Thomas Hobbes. Para Hobbes, o ser humano lá no estado de natureza era literalmente o lobo do próprio homem. Era tiro, porrada e bomba, um estado de guerra constante. Por isso, a gente precisaria de um estado fortão para botar ordem na casa. Mas para Rousseau, a pegada é o extremo oposto. A humanidade é naturalmente boa e pacífica. A corrupção só dá as caras quando a sociedade entra em cena. Você percebe como isso vira o propósito da lei de cabeça para baixo? Para Hobbes, a lei freia a nossa maldade natural. Para Rousseau, a lei tenta dar um jeito nos males que a própria sociedade inventou. O que nos leva à parte 3, a origem das desigualdades. Se o estado de natureza era tão perfeito assim, o que foi que deu errado? Bom, para o Rousseau, o pecado original da sociedade tem nome e sobrenome, propriedade privada. Aquele momento fatal em que alguém foi lá, botou uma cerca num pedaço de terra, olhou para as pessoas em volta e soltou um sonoro "isso aqui é meu". Foi aí que o caldo entornou. Essa declaração gerou exclusão, miséria e uma sucessão de conflitos intermináveis. Ou seja, na visão dele, propriedade e desigualdade são praticamente farinha do mesmo saco. E essa descida ladeira abaixo acontece em etapas, viu? É um negócio meio trágico, mas fascinante. Começamos na Era 1, com igualdade total. Aí vem a Era 2, alguém inventa a propriedade e divide a terra. Na Era 3, o que acontece? Aquele ato totalmente arbitrário de pegar uma terra precisa de proteção. E adivinha quem é chamada para proteger isso? A lei. A desigualdade que era só física agora vira desigualdade legal. E por fim, chegamos na Era 4, onde o direito é usado na cara dura para consolidar o domínio de uns poucos sobre muitos, criando um poder arbitrário que se disfarça de justiça e magistratura. Chegamos à parte 4, a vontade geral e as leis. Como a gente conserta isso, então? Rousseau propõe uma solução baseada num conceito crucial,
A vontade geral. E olha só, muita atenção aqui, porque não estamos falando de simplesmente contar votos ou ver quem ganhou a eleição. A vontade geral é a única fonte legítima da lei e ela só existe quando o objetivo do povo, em consenso, é estritamente o interesse público e a igualdade. Segundo a teoria dele, essa vontade geral é uma força que nunca erra e nunca se corrompe. Os erros acontecem porque a gente, como humanos falhos, tenta interpretar isso do nosso jeito e acaba fazendo besteira. É por isso que não dá para confundir vontade geral com vontade de todos. A vontade de todos é só aquele amontoado matemático de interesses privados, de cada um olhando para o seu próprio umbigo. Quando as leis de um país começam a priorizar a vontade de todos no lugar da vontade geral, o Estado, meu amigo, ele degenera. Ele vira só uma ferramenta na mão dos poderosos para proteger privilégios egoístas, tudo disfarçado de decisão coletiva. O verdadeiro pacto só funciona se o bem comum for a bússola da sociedade. E na prática, como isso funciona? Rousseau coloca o poder legislativo como o verdadeiro coração do Estado. Mas tem uma regra de ouro. As leis precisam ser gerais e abstratas. Nunca, sob hipótese alguma, elas podem mirar numa pessoa específica ou numa situação isolada. A partir do momento em que a lei tem nome e sobrenome, ela perdeu sua essência de igualdade. Garantir que as leis sejam universais é o único jeito de evitar que a máquina do Estado seja usada como uma arma contra alvos escolhidos a dedo. Aí fica aquela pulga atrás da orelha. Se a sociedade e as regras são as responsáveis por corromper a humanidade, por que a gente precisaria firmar um contrato social no fim das contas? Essa é a tensão máxima da filosofia jurídica de Rousseau. Isso nos joga direto na parte 5, os paradoxos do contrato social. É que o contrato social é uma verdadeira faca de dois gumes no pensamento dele. Por um lado, o contrato é visto como uma armadilha, porque foi ele que institucionalizou o Estado civil e trancou todo mundo num sistema desigual. Mas, ao mesmo tempo, como não tem máquina do tempo para a gente voltar e viver pelado nas florestas no estado de natureza, o contrato é a nossa única salvação. É um pacto, uma espécie de escambo, onde a gente tenta organizar a bagunça para aproximar as leis civis o máximo possível dos nossos direitos naturais. Essa troca funciona num passo a passo muito delicado. Primeiro, a gente pega aquela nossa independência selvagem e entrega para a coletividade, para o Estado. Ao fazer isso, a gente substitui a força física, onde o mais forte mandava, por um poder moral e racional. No fim, o direito e a justiça tomam o lugar dos nossos instintos mais primitivos. A verdadeira igualdade deixa de ser biológica e passa a ser, finalmente, um produto da lei e do nosso dever cívico. Finalmente, chegamos à parte 6, o legado crítico. O impacto da obra do Rousseau na jurisprudência é simplesmente incalculável. Ele ajudou a construir os alicerces da democracia moderna, sabe? Aquela ideia de que o povo é o soberano, de que o Estado tem limites, tudo isso bebe na fonte dele. Mas precisamos ter um olhar crítico aqui. Essa ruptura absoluta com as tradições filosóficas anteriores teve seu preço. Ao tentar desmistificar totalmente o poder e colocar a soberania da vontade geral como algo absoluto e inquestionável, as ideias dele acabaram servindo de ferramenta retórica e até de justificativa para rupturas políticas extremamente violentas e radicais logo em seguida. O jurista e filósofo Norberto Bobbio resumiu isso de um jeito brilhante. A história viu de perto o custo dessa aplicação teórica. A Revolução Francesa respirou as ideias de Rousseau. E quando tentaram pegar aquelas teorias imaculadas, lindas no papel, e forçar a barra na realidade política, o resultado foi ambíguo. A gente teve, sim, avanços monumentais para os direitos humanos, não dá para negar, mas vieram acompanhados de atrocidades e horrores execráveis em nome de ideais sublimes. É o peso esmagador da realidade sobre a teoria pura. E esse é o nosso grande dilema de encerramento, a reflexão que fica com a gente hoje. Será que o nosso sistema jurídico atual consegue realmente refletir aquela igualdade autêntica? Ou será que o direito está, no fim das contas, fadado apenas a polir e administrar as correntes da humanidade? Estudar essas bases teóricas não serve só para saber o que aconteceu lá no século XVIII. Serve para a gente olhar para o direito de hoje, questionar o que ele é e, principalmente, se perguntar para onde exatamente ele está levando a todos nós. Muito obrigado pela companhia e pelos minutos de reflexão.